uma vez que seu pai, Etienne Pascal, era magistrado e fazia parte da nobreza de Robert. Era um aristocrata com cargos vinculados ao judiciário francês. Blaise Pascal nasceu no dia 19 de junho de 1623 em Clermont, na França, e foi matemático, físico, inventor, filósofo, moralista e teólogo francês. Sua mãe, Antoniette, faleceu quando ele ainda era uma criança de 5 anos. A união de seus pais resultou no nascimento de 3 filhos, sendo Blaise o único do sexo masculino. Suas 2 irmãs chamavam-se Jacqueline e Gilberte. Logo depois sua mãe faleceu, seu pai decidiu mudar-se para Paris, na capital francesa. Etienne Pascal decidiu seu tempo aos estudos científicos, mas também à educação de seus 3 filhos, especialmente Blaise Pascal, seu único filho homem. Pascal foi educado pelo pai e logo mostrou-se muito inteligente. Ao iniciar os estudos, Blaise demonstrou enorme habilidade com a ciência e a matemática, e foi nessas 2 áreas que grande parte da sua produção se deu. Sua erudição era tamanha que, aos 12 anos de idade, ele já havia escrito um tratado sobre questões relacionadas ao som, e aos 16 anos escreveu um ensaio sobre geometria. Esse ensaio foi tão relevante que a ideia desenvolvida nele ficou conhecida como Teorema de Pascal. Estudiosos da área afirmaram que tais ideias contribuíram significativamente para o desenvolvimento da geometria projetiva. Esse ensaio foi intitulado Ensaio sobre as Crônicas. Antes da publicação desse trabalho, Blaise recebeu tutoria de alguns dos melhores geometristas da França, porque desde os 14 anos ele tinha encontros semanais com Gilles de Roberval, um dos grandes estudiosos dessa área na França no século XVII. A partir de 1642, Blaise dedicou-se a construir uma máquina que pudesse auxiliar seu pai na realização de cálculos. Essa máquina visava ajudá-lo em seu trabalho, pois ele era coletor de impostos do rei francês na cidade de Rouen. Blaise criou então calculadora mecânica. Essa máquina de calcular era mecânica e foi desenvolvida quando Pascal não havia ainda completado 20 anos. Ele procurava desenvolver uma máquina que pudesse fazer as 4 operações, mas só capaz de idealizar uma calculadora que conseguia somar e subtrair. Tal calculadora ficou conhecida como Pascalina. Apesar do efeito inovador, a Pascalina não foi exatamente um sucesso, pois era muito complicada de ser manuseada e era cara, o que fazia com que apenas um grupo muito limitado de pessoas tivesse condições de adquiri-la. Acredita-se que Blaise tenha construído cerca de 40 dessas calculadoras. Da vida pessoal de Blaise, destaca-se o fato que ele se converteu ao sangenismo, uma doutrina cristã que surgiu no interior da Igreja Católica e que tinha visões morais muito mais rígidas que defendidas pela Santa Sé. Sua conversão aconteceu em 1646 e ele se manteve fiel ao sangenismo até cerca de 1648, afastando-se um pouco da sua religião. A partir daí, entre 1648 e 1654, uma das suas irmãs, Jacqueline, também se converteu ao sangenismo. A partir da década de 1650, ele passou a dedicar parte do seu tempo aos estudos na área da teologia. Em 1654, ele retomou uma observância mais rigorosa da sua religiosidade, por ter tido uma experiência espiritual mais intensa. Essa experiência teve relação com o acidente de um carruagem que quase o matou. Nos últimos anos de vida, Blaise ainda realizou importantes estudos nas áreas de filosofia e da filosofia da matemática. O estilo de vida ascetivo que ele levava, enquanto adepto ao gnosticismo, afetou profundamente a sua saúde, inclusive porque ele ainda se negava a receber tratamento médico
quando adoecia. Ele também se tornou melancólico depois que sua irmã faleceu, em 1661. O seu estado de saúde se tornou-se rapidamente. Em 19 de agosto de 1662, ele faleceu aos 39 anos. Acredita-se que sofria de problemas de estomazias graves, além de sua posição tuberculose e de dores de cabeça extremamente fortes.